Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje vamos conhecer a história de um piloto lendário, Giuseppe Farina, o primeiro campeão mundial da Fórmula 1. Giuseppe Farina tem uma importância histórica enorme no automobilismo mundial, especialmente por ser o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 em 1950. A seguir, estão os principais pontos que explicam sua relevância. Primeiro campeão mundial de Fórmula 1 em 1950. Farina venceu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950, pela equipe Alfa Romeo. Essa conquista o colocou para sempre nos livros de história como o primeiro campeão da era moderna da Fórmula 1, coroando uma carreira que já era respeitada nas corridas de Grand Prix, antes da criação da Fórmula 1 como campeonato mundial. Estilo de pilotagem refinado. Era conhecido pelo estilo técnico e elegante, com postura impecável ao volante. Influenciou muitos pilotos posteriores em termos de disciplina e abordagem estratégica nas pistas. Figura simbólica para a Itália. Farina foi uma figura de orgulho nacional, especialmente no pós-guerra. Como italiano e piloto da lendária Alfa Romeo, representava a tradição automobilística do país, que é uma das mais fortes da história do esporte a motor. Engenheiro e piloto. Além de piloto, Farina era formado em engenharia mecânica. Isso lhe permitia entender tecnicamente os carros que pilotava, sendo um dos pioneiros nesse tipo de envolvimento com a máquina. Legado e pioneirismo. Foi um dos grandes nomes da transição entre as corridas de Grand Prix e a Fórmula 1 moderna. Correu ao lado de lendas como Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, ajudando a estabelecer o padrão competitivo da nova categoria. Morte trágica e simbólica. Faleceu em 1966, em um acidente de carro enquanto ia assistir ao Grande Prêmio da França, o que reforça a narrativa trágica de muitos ícones do automobilismo da época. Resumo da importância de Giuseppe Farina. Primeiro campeão da Fórmula 1. Símbolo da elegância e técnica ao volante. Referência no automobilismo italiano. Influente no desenvolvimento da Fórmula 1 como esporte global. Infância e juventude. Nome completo: Emílio Giuseppe Farina. Nascimento: 30 de outubro de 1906, em Turim, Itália. Filho de Giovanni Carlo Farina, dono de uma fábrica de carrocerias, a Stabilimenti Farina, empresa respeitada no setor automotivo italiano. Desde cedo, Farina teve contato direto com o mundo dos automóveis, crescendo em meio a engenheiros, mecânicos e pilotos. Formação acadêmica. Giuseppe Farina era um homem de grande formação intelectual. Ele se formou em engenharia mecânica pela Universidade de Turim. Foi apelidado de Il Dottore, o doutor, no mundo do automobilismo devido ao seu título universitário, algo raro entre os pilotos da época. Início nas corridas. Começou sua carreira em motos, participando de competições de motociclismo ainda na juventude. Pouco depois, migrou para o automobilismo, onde demonstrou talento e ousadia desde o início. Primeiras experiências no automobilismo. Sua estreia oficial nas corridas de carro foi no circuito de Aosta Gran San Bernardo, em 1932, com um Alfa Romeo. Ganhou destaque rapidamente, atraindo a atenção de ninguém menos que Enzo Ferrari, que o convidou para correr em sua equipe na época, a escuderia Ferrari, antes da fundação da Ferrari como fabricante independente. Ainda nos anos 1930, venceu diversas corridas de prestígio, como o Grande Prêmio de Trípoli. Resumo do início da vida de Farina. Nascido em família ligada à indústria automobilística. Educado, engenheiro e com paixão por velocidade desde cedo. Iniciou nas motos, mas se consagrou nas pistas com carros da Alfa Romeo e escuderia Ferrari. Já demonstrava no início da carreira o que viria a se tornar um dos grandes nomes do automobilismo mundial. A carreira de Giuseppe Farina antes da Fórmula 1 foi extremamente rica e consolidou sua reputação como um dos principais pilotos europeus da década de 1930 e início dos anos 1940. Abaixo, você encontra os principais momentos desse período que antecedeu a criação oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1950. Início no automobilismo, de 1932 a 1935.
Farina começou a competir profissionalmente em 1932, dirigindo um Alfa Romeo no circuito Aosta, Gran San Bernardo. Seu talento chamou atenção rapidamente, e ele logo se juntou à escuderia Ferrari, que na época era uma equipe cliente da Alfa Romeo. Ainda em 1933, conquistou vitórias e pódios em provas importantes, competindo contra pilotos lendários como Tazio Nuvolari e Achille Varzi. Crescimento nas corridas de Grand Prix, de 1936 a 1939. Participou ativamente dos grandes prêmios europeus, que formavam a elite do automobilismo na época. Competiu em provas como o Grande Prêmio de Trípoli, Grande Prêmio da Itália, Grande Prêmio da França e outras etapas do calendário não oficialmente mundial. Venceu o Grande Prêmio de Nápoles, 1937, e o Grande Prêmio de Milão, 1939. Enfrentava a forte concorrência das potentes equipes alemãs, Mercedes-Benz e Auto Union, que dominavam o cenário pré-Segunda Guerra Mundial. Interrupção pela Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Com o início da Segunda Guerra Mundial, as corridas internacionais foram interrompidas. Farina, como muitos pilotos da época, teve sua carreira suspensa por conta do conflito. Ele serviu no exército italiano durante esse período. Retorno às pistas no pós-guerra, de 1946 a 1949. Após o fim da guerra, Farina voltou com força total às corridas. Venceu diversas provas em 1946 e 1947, incluindo corridas na Suíça, França, Itália e Espanha, pilotando novamente pela Alfa Romeo. Em 1948, venceu o prestigiado Gran Premio delle Nazioni em Genebra. Era considerado um dos melhores pilotos do mundo no fim da década de 1940, quando a ideia de um campeonato mundial começava a se formar. Giuseppe Farina teve uma trajetória marcada por colaborações e convivência com grandes nomes do automobilismo, como Tazio Nuvolari e Enzo Ferrari, o que contribuiu significativamente para moldar sua carreira e prepará-lo para o sucesso na Fórmula 1. Tazio Nuvolari era considerado o maior piloto italiano da época, famoso por sua ousadia e habilidade nas pistas. Farina, ainda no início da carreira nos anos 1930, teve a oportunidade de correr ao lado de Nuvolari em corridas de Grand Prix e provas de resistência, como a milha e milha. Ao acompanhar Nuvolari, Farina aprendeu sobre coragem, técnica de pilotagem e espírito competitivo, características marcantes do mestre. Embora tivessem estilos diferentes, Nuvolari mais arrojado e impulsivo, Farina mais técnico e metódico, o respeito entre ambos era evidente. Enzo Ferrari foi um personagem central na vida de Farina. Antes de fundar sua própria escuderia, Ferrari era o chefe da divisão de competição da Alfa Romeo, onde Farina começou sua carreira em alto nível. Farina correu pela equipe Alfa Romeo sob o comando de Enzo Ferrari nos anos 1930, quando a escuderia Ferrari ainda era uma equipe cliente da Alfa. Essa parceria foi fundamental, pois deu a Farina acesso a carros competitivos, estrutura profissional e desenvolvimento técnico. Quando Ferrari criou sua própria equipe, a escuderia Ferrari, Farina voltou a competir por ele no pós-guerra, inclusive vencendo corridas importantes antes da criação da Fórmula 1 moderna. A relação entre os dois era de respeito mútuo, mas com alguns atritos, típicos de duas personalidades fortes. Ainda assim, Enzo Ferrari sempre reconheceu o talento e a disciplina de Farina. Aos 43 anos, quando estreou no novo campeonato, partindo da pole position, Giuseppe Nino Farina já havia conquistado vitórias importantes na década de 1930, mas, como muitos outros, certamente havia perdido suas melhores temporadas para a Segunda Guerra Mundial. Começou a correr em circuitos para valer em 1933 e já demonstrava grande predisposição a acidentes, ingressando na escuderia Ferrari em 1936, após impressionar Enzo Ferrari ao volante de uma Maserati. Na época, a Ferrari pilotava Alfa Romeos de fábrica. A primeira grande vitória de Farina veio no Grande Prêmio de Nápoles de 1937, após um segundo lugar na milha e milha, onde ele pilotou à noite sem faróis. Ele foi impulsionado ao posto de piloto número 1 quando uma das maiores estrelas da época, Tazio Nuvolari, que também foi seu mentor e o ajudou a aprimorar suas habilidades de direção, deixou a Auto Union.
Embora tenha vencido várias corridas importantes em 1939 e 1940, e 3 campeonatos italianos em uma época de alto nível competitivo, ele parecia estar atingindo o auge de suas habilidades aos 34 anos. A Segunda Guerra Mundial então pôs fim às corridas. Giuseppe Farina teve participações de destaque em algumas das mais importantes corridas do automobilismo europeu antes da criação da Fórmula 1, como a Mille-Miglia e o Grande Prêmio da Trípoli, eventos que ajudaram a consolidar sua reputação como um dos grandes pilotos da era pré-Fórmula 1. A Mille-Miglia era uma das corridas mais desafiadoras do mundo, uma prova de estrada com cerca de 1.600 quilômetros cruzando a Itália. Destaques de Farina. Estreou na Mille-Miglia em 1932, ainda como jovem promissor. Em 1938, competindo com a Alfa Romeo 8C2900B da escuderia Ferrari, terminou em segundo lugar, atrás apenas de Clemente Biondetti. Sua pilotagem foi elogiada por sua consistência, inteligência tática e resistência física, qualidades essenciais numa corrida longa e perigosa como essa. Apesar de nunca ter vencido a Mille-Miglia, sempre esteve entre os favoritos, mostrando versatilidade ao pilotar em condições variáveis e estradas abertas ao público. Grande Prêmio da Trípoli, Líbia. Corrida realizada no circuito de Melarra, em Trípoli, Líbia, então colônia italiana, era uma das mais prestigiosas e velozes dos anos 1930 e início dos 1940, com enorme apoio do regime fascista italiano. Destaques de Farina. Participou diversas vezes do GP de Trípoli entre 1937 e 1940. Em 1939, Farina conquistou a vitória pilotando uma Alfa Romeo 158 Alfetta, consolidando sua posição como piloto de elite no cenário internacional. A corrida era disputada em altíssima velocidade, em um circuito plano e largo, e vencer ali era um símbolo de prestígio para pilotos italianos, especialmente em tempos de propaganda política. Essa vitória reforçou sua conexão com a Alfa Romeo e pavimentou o caminho para sua futura parceria vitoriosa na Fórmula 1. Pronto para a Fórmula 1. Em 1950, com a criação oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Farina já era um piloto veterano e respeitado. Foi escolhido para liderar a equipe Alfa Romeo, ao lado de Juan Manuel Fangio e Luigi Fagioli, um verdadeiro Dream Team da época. Resumo da carreira pré-Fórmula 1 de Giuseppe Farina. Estreou em 1932 e brilhou nas corridas de Grand Prix nos anos 30. Venceu corridas importantes e correu pela escuderia Ferrari e Alfa Romeo. Teve a carreira interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Voltou ao topo no pós-guerra, se consolidando como uma lenda das pistas antes mesmo da criação da Fórmula 1. Giuseppe Farina no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950. Contexto histórico. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 foi criado pela FIA e teve sua primeira temporada oficial em 1950, com 7 etapas válidas. A equipe dominante era a Alfa Romeo, com seus poderosos modelos Alfa Romeo 158, e pilotos experientes como Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio e Luigi Fagioli. Etapa 1. GP da Grã-Bretanha, Silverstone, 13 de maio. Pole Position, Giuseppe Farina. Resultado: primeiro lugar, vitória. Farina dominou o fim de semana, largou na frente, fez a volta mais rápida e venceu a corrida de forma autoritária. Foi o primeiro vencedor da história da Fórmula 1 moderna. Etapa 2, GP de Mônaco, 21 de maio. Resultado: acidente na primeira volta, abandonou. A corrida teve um acidente logo na primeira volta quando uma onda de água atingiu a pista e causou uma batida múltipla na curva Tabaque. Farina foi envolvido no caos e teve que abandonar. Etapa 3, GP da Suíça, Bremgarten, 4 de junho. Resultado: primeiro lugar, vitória. Farina se recuperou do abandono em Mônaco com uma pilotagem precisa e madura. Conseguiu outra vitória, superando seus companheiros de equipe Fagioli e Fangio. Etapa 4, GP da Bélgica, Spa-Francorchamps, 18 de junho. Resultado: quarto lugar. Apesar de ser um circuito veloz que favorecia a Alfa Romeo, Farina enfrentou problemas mecânicos e desgaste de pneus. Ainda assim, garantiu um quarto lugar importante em termos de pontos.
Etapa 5, GP da França, Reims, 2 de julho. Resultado: segundo lugar. Uma corrida de altíssima velocidade, com disputas intensas entre os 3 pilotos da Alfa. Farina liderou parte da prova, mas perdeu para Fangio e terminou em segundo. Etapa 6, GP da Itália, Monza, 3 de setembro. Resultado: primeiro lugar, vitória. Corrida decisiva para o título, Farina, Fangio e Fagioli chegaram empatados na disputa. Farina dominou em casa, venceu a corrida e se sagrou o primeiro campeão mundial da Fórmula 1. Legado do título de 1950. Ao vencer o campeonato, Giuseppe Farina entrou para a história como o primeiro campeão mundial de Fórmula 1. Seu triunfo também consolidou o domínio da Alfa Romeo nas corridas de Grand Prix da época. A conquista serviu como marco da transição do automobilismo pré-guerra para a era moderna da Fórmula 1. O fim da carreira de Giuseppe Farina foi marcado por um misto de glória, desafios e um afastamento gradual das pistas, reflexo do avanço da idade, da evolução da Fórmula 1 e de acontecimentos que influenciaram diretamente sua decisão de se aposentar. Últimos anos na Fórmula 1. Temporadas de 1951 a 1955. Após conquistar o título mundial em 1950, Farina seguiu competindo por mais algumas temporadas, principalmente com a Alfa Romeo e depois com a Ferrari. 1951, ainda com a Alfa Romeo, enfrentou a ascensão de Juan Manuel Fangio, que se sagrou campeão. Farina teve bons desempenhos, mas não repetiu o mesmo brilho. 1952 a 1955, passou a correr com a Ferrari, obtendo alguns pódios e boas classificações. Contudo, foi ofuscado por nomes emergentes como Alberto Ascari, bicampeão pela Ferrari. Em 1953, venceu sua última corrida de Fórmula 1 em Nürburgring, fora do Campeonato Mundial. Sua última participação oficial no Mundial de Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Bélgica de 1955, onde abandonou a prova por problemas mecânicos, acidentes e declínio físico. Farina sofreu alguns acidentes sérios nos anos finais da carreira. Em Monza, em 1954, ele sofreu um grave acidente durante testes com um carro esportivo da Ferrari. As lesões nas pernas e nas costas afetaram sua performance e o fizeram considerar a aposentadoria com mais seriedade. Aposentadoria oficial. Farina encerrou sua carreira na Fórmula 1 em 1955, aos 48 anos, após perceber que não conseguia mais acompanhar o nível de competitividade dos novos talentos e devido ao impacto físico acumulado pelos anos de corrida. Apesar de ter se afastado das corridas oficiais, ainda manteve laços com o automobilismo, como consultor e convidado especial em eventos. Tentativa de participar da Mille e Milha, 1966, e morte. Mesmo aposentado, Farina mantinha o espírito competitivo. Em 1966, aos 59 anos, ele planejava participar da Mille e Milha, reformulada como evento histórico, como convidado especial. No entanto, em 30 de junho de 1966, enquanto dirigia seu Ford Cortina Lotus para chegar ao evento na Itália, ele sofreu um acidente fatal nas montanhas dos Alpes franceses, próximo a Chambéry. Morreu instantaneamente ao perder o controle do carro em uma curva molhada e colidir com uma árvore. Legado. Farina foi muito mais do que apenas o primeiro campeão mundial de Fórmula 1. Representou a transição do automobilismo heróico da pré-guerra para a era técnica e moderna da Fórmula 1. Seu estilo de pilotagem elegante, disciplinado e calculista deixou marcas na história do esporte. Mesmo após sua morte, seu nome é lembrado com respeito como um dos pilares do automobilismo mundial. Muito bem, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o vídeo. Até a próxima! Valeu!